Olá, você que me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. É com muito prazer que eu volto para mais um bate-papo sobre temáticas importantes da atualidade, sempre vistas a partir de uma perspectiva judaico-cristã, uma perspectiva bíblica. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e também ative o sininho de notificações para que você seja sempre informado das coisas novas que a gente vai postando aqui no vídeo. E se gostar, é claro, não deixe de dar o seu like e também deixar o seu comentário e divulgar para os seus amigos e conhecidos, tá bem? Hoje eu gostaria de conversar um pouco ou comentar sobre o assunto que virou pauta dos tabloides, aliás, tomou as primeiras páginas dos jornais, dos noticiários do mundo inteiro, que foi o assassinato brutal por asfixia de um americano negro chamado George Floyd, que foi de maneira desumana tratado com violência por um policial que ainda pisava, colocava o joelho no pescoço dele e sempre transmutando uma face de ironia e desdém perante os gritos constantes, quase sem voz, onde ele falava, isso, não consigo respirar, e alguns que estavam ali pedindo ao policial para parar de fazer aquilo. Uma barbárie, sem comentários. Eu acho que eu posso até pular essa parte aqui, que seria sistematização do óbvio, dizer quão hediondo, quão desumano foi aquela atitude daquele policial que, sinceramente, não parece ser uma pessoa de bem. Não há como justificar aquele ato. Não havia nenhuma situação de ali, técnica ou não técnica, que justificasse aquela barbárie. Isso já está consolidado. A minha preocupação agora vai com o que aconteceu depois. Essa onda de protestos violenta, que, como eu falei, se tornou temática dos jornais, até desbancando o coronavírus, que agora já ficou como assunto secundário. E houve protestos com violência e quebra-quebra e saques em Atlanta, também em Baltimore, em Boston, em Nova York, em vários lugares. E quando eu vi aquelas ondas de protestos, todas supostamente em nome do bem, em nome da humanidade, em prol da igualdade dos seres humanos, contra o racismo, mas eu confesso a vocês que eu não me senti, como negro, representado por aquelas manifestações, não me senti como ser humano na categoria de legitimar aquela prática ali. Não tem sentido aquilo ali. E o pior é que muitas pessoas querem dizer que Jesus também era daquele jeito e a quebra-quebra. Eu confesso, por mais que isso soe estranho para muitos ou até politicamente incorreto, que nós estamos vendo, na verdade, uma histeria, uma estupidez coletiva que está tomando conta das massas, e eu noto assim, eu até aposto na inteligência do indivíduo, mas com relação às multidões, o que eu vejo geralmente é uma histeria coletiva. E cada ano está ficando pior. O indivíduo é inteligente, as massas parecem burras. E quando eu faço esse discurso aqui, eu não o coloco a partir de um pedestal, de um patamar, onde eu seria alguém que estaria completamente incólume diante dessa situação, que não sou manipulado, eu sou o pensador superior em relação aos pobres mortais. Não vou por aí, não. Muito do meu discurso aqui será na primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, eu e nós. Eu me preocupo que eu também não seja parte de uma massa de manobra. Eu me preocupo que nós não nos tornemos também massa de manobras de elites que estão tentando nos dominar com colocações factoides, estúpidas e que são transvestidas de verdade e sinceridade e busca do bem, quando não é assim que acontece. E quem manipula toda essa opinião pública, que ela não nasce do nada, são pessoas midiáticas, influencers, empresários, alguns políticos também, por que não dizer. E quando aquelas pessoas vão ali, quebram e tudo mais, e falam palavras de ordem, além de falarem muitas mentiras, parecem desconhecer até o conteúdo do que eles estão falando. Este meu desencanto com as massas, ele já nasceu de algum tempo. A minha reflexão filosófica tem me feito ficar desencantado com as massas já de algum tempo. E eu tenho um exemplo bíblico que reforça o meu antagonismo. Eu me recordo do caso de Cristo, que num domingo era aclamado por vários cidadãos
tanto de Jerusalém como de outros lugares do mundo que estavam reunidos em Jerusalém por causa das festas religiosas, e enquanto ele descia montado num jumentinho desde o Monte das Oliveiras, gritavam: Hosana nas alturas, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, bendito que vem em nome do Senhor, aquela coisa toda. E os mesmos que faziam isto, se não pelo menos parte deles, na sexta-feira seguinte, estavam perante Pilatos, gritando: não temos outro rei senão César, e queremos Barrabás, crucifique Jesus. Mesmo que alguém fale: Rodrigo, mas você não tem base na Bíblia para dizer que eram os mesmos que no domingo clamaram Jesus como o rei, seriam os mesmos que na sexta-feira pediram a crucifixão dele? Ainda que eu não tenha um fato assim inquestionável para afirmar isto, eu tenho uma pergunta que você pode refletir sobre ela. Onde estavam, na sexta-feira, aqueles que, no domingo, proclamaram Jesus como o rei dos judeus? Só o silêncio deles já me põe para pensar se não houve, no mínimo, uma conivência. Como dizia Martin Luther King, já que eu estou falando de direito dos negros e tudo mais, como dizia Martin Luther King, o que me apavora mais não é necessariamente a violência dos maus, mas o silêncio dos de bem. Talvez é uma coisa para a gente pensar nisso aí, não é? Aliás, o próprio Evangelho de João me traz uma informação aqui muito interessante. Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25, fala o seguinte a respeito de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do ser humano, porque ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Perceberam? Então, Jesus, ele não ficava iludido pelo aplauso das multidões, porque ele sabia que as multidões mudam muito muito fácil de perspectiva, trocam de time muito fácil quando lhes convém. Em outras palavras, as multidões não são fiéis. As multidões não são fiéis. E eu aprendi isto na minha reflexão e tendo também o paralelo do exemplo e do dito de Cristo. Eu também não gosto de ficar muito preso ao aplauso das multidões, porque eu sei que isso pode mudar da noite para o dia apenas pelo fato de que alguém colocou alguma coisa ali. E eu fico preocupado, principalmente, quando alguém quer fazer o bem não motivado por uma transformação da graça de Deus, mas por uma ideologia. Isto também me preocupa muito. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ideologia. Só quero dar um exemplo de por que eu achei patética a manifestação de muitos no caso do Floyd lá, do George Floyd nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a maioria daquelas pessoas que estavam no quebra-quebra estavam ali mais por uma função anárquica do que pelo amor a um semelhante que foi barbarizado. Isso é fato. Isso é fato. Quebraram lojas. Em que sentido saquear uma loja e roubar eletrodomésticos melhora a causa dos negros? E antes que alguém fale: Rodrigo, mas foram alguns que fizeram, você não vai demonizar toda a manifestação por causa disso. Não, eu posso ainda assim falar mais detalhes dessa manifestação. Em primeiro lugar, além dessa questão do quebra-quebra, porque, por exemplo, antes que eu continue no meu elencando aqui os dados, no quebra-quebra, muitos comerciantes negros tiveram suas lojas saqueadas e depredadas. Agora, em que sentido depredar a loja de um comerciante negro ajuda na causa dos direitos civis dos negros? Outro problema é que esse tipo de manifestação muitas vezes coloca como argumentações slogans ou gritos de ordem, palavras falsas, declarações falsas, não sustentadas por um estudo criterioso da realidade, da situação, e criam até histerismos baseados em falácias. Quer um exemplo? Eu lembro que vi na televisão muita gente com cartaz do tipo assim: vamos matar os cops, vamos acabar com os policiais. Policial branco quer matar homem negro. Os negros são os mais mortos dos Estados Unidos. A polícia ama matar negros. A polícia ama matar negros. Peraí, gente. Não está fazendo uma generalização muito gratuita e criando até um racismo ao revés?
Agora quase que vai ser um pecado ser um branco caucasiano. E se algum dia um branco caucasiano prender um negro que realmente estava praticando violência, não importa. Aquele branco vai ser sempre comparado àquele homem que matou o George Floyd. E aquele negro que está sendo preso, algemado, ele vai ser comparado ao pobre George Floyd que foi martirizado à vista de todos. Mas vem cá. Nem todo branco que tem que segurar um negro é necessariamente um racista. E nem todo negro que é preso por um policial branco é necessariamente um trabalhador como George Floyd. Percebeu a manobra de massas? Tem casos, por exemplo, tem um livro chamado War on the Cops. Ele foi escrito há uns 5, 6 anos atrás por uma autora chamada Heather McDonald. E ela mostrou vários dados lá, é repleto de estatísticas, e uma delas ela mostrou que há 10 vezes mais crimes cometidos em bairros de negros do que em bairros de brancos. Há 10 vezes mais assassinatos cometidos por homens negros do que por homens brancos. Agora você vai dizer que tudo isso aí é um complô da supremacia branca, que não é verdade. Isso aí você está com teoria da conspiração na cabeça. Né? Igual acreditar em Illuminati também, acreditar em coisas que você não tem uma fundamentação básica para aquilo, mas vai repetindo o mantra porque você ouviu por aí. Né? Que a vacina está aí para matar uma parte da população. Essas teorias conspiratórias, né? Que o vírus do corona foi colocado para matar uma parte da população, que foi uma estratégia da China com os Estados Unidos, e essas coisas aí. As pessoas vão colocando essas fake news, não somente no celular, mas também no discurso. Isso é muito perigoso. Tem um dado, inclusive, que desmente essa questão que os negros são a população mais morta por policiais nos Estados Unidos. Em 2015, a Universidade de Maryland e a Universidade de Michigan fizeram um estudo com mais de 650 delegacias, mais de 650 espalhadas por todo o território norte-americano, inclusive em bairros de negros, em bairros hispanos, em grandes cidades do interior. Quer dizer, fizeram um trabalho estatístico, com amostragem, tabulado, tudo bonitinho. E, inclusive com o peer review, ou seja, os pares, é um artigo científico. E eles descobriram o seguinte, que de todas as pessoas que foram mortas por ação policial em 2015, tá certo? Pessoas que morreram devido a uma ação policial, seja uma troca de tiros, qualquer coisa. Dessa população que morreu por ação policial, 55% dos mortos eram brancos caucasianos. 27% eram negros. E 18% eram hispanos. Então, lê do engano você achar que são os negros os maiores vitimados, que a maior quantidade são negros. Não, são brancos. E antes que alguém fale, Rodrigo, mas você está querendo negar que existe racismo nos Estados Unidos? Você está querendo negar que policial branco não usa de violência excessiva contra negro? Não estou querendo negar isso. Cuidado para você não cair na falácia de responder a uma questão com outra, a falácia do espantalho, pegar o que eu estou falando aqui, tornar um espantalho, ou a falácia da generalização, pegar o que eu estou falando aqui para um setor e generalizar. Não, eu não neguei. Eu só não quero justamente agora criar aquela situação que todo policial branco é, até que prove o contrário, um policial racista com vontade de matar um negro, e todo negro que é preso é, até que prove o contrário, um homem inocente como George Floyd. É isso que é a questão. E repito, esse dado das pessoas de serem, assim, movidas de paixão por ideologias, isso me preocupa muito, muito, muito mesmo. Eu tenho medo, gente, dessa estupidez coletiva, porque eu sei o que a estupidez coletiva fez no passado, e pela profecia eu tenho uma ideia do que ela vai fazer no futuro. Eu tenho uma ideia. Quando o anticristo dominar todo o mundo, a população da terra, segundo o Apocalipse, vai seguir a besta, se maravilhando após os sinais que a besta faz, e vai receber alegremente um sinal na testa e na mão direita e participar da perseguição daquela minoria que não vai aceitar vender a sua identidade cristã a troco de uma liberdade religiosa ou algum benefício social. Então eu me preocupo muito. Aquela situação de Jesus,
de num domingo ser aclamado como rei e na sexta-feira crucificado como o pior dos bandidos, ela não é tão incomum na história e tão difícil de se repetir. Eu sei do que estou falando, tá bem? Agora, já que eu falei tanto aqui em ideologia, essa é uma palavra que tem que ser falada com um certo cuidado. Eu me lembro quando eu era adolescente, o Cazuza cantava uma música que mexeu com a nossa geração, isso lá nos anos 80. A música era sobre a ideologia. Ele falava assim, ideologia, eu quero uma pra viver. E ele ficava repetindo, ideologia. E eu, como adolescente, ouvia Cazuza e eu também achava bacana aquela música e cantava. Meus colegas cantavam e tudo mais. E eu não fazia a mínima ideia do que era ideologia. Aliás, para ser honesto, nem o Cazuza, conforme ele confessou numa entrevista posterior, nem ele sabia direito o sentido da palavra ideologia, que é muito mais complexo na história do pensamento ocidental do que ele colocou na letra da música ali. Essa música da ideologia, ela foi composta na época em que o Cazuza estava sabendo que estava com AIDS, que ele iria morrer em pouco tempo, e ele estava bem abatido. Aí ele viu a palavra ideologia, achou bonita, viu no dicionário que significava conjunto de ideias e colocou ali. De modo geral, a palavra ideologia ela tem uma história um pouco diferente, mais complexa em relação a tudo isso. Ela começou na Europa, na Revolução Francesa, quando um soldado da Revolução Francesa, chamado Tunel-Louis Clodet, que ficou mais conhecido como o Conde de Tracy, ele cunhou aquela palavra aos ventos da filosofia dos revolucionários ali, de Robespierre e outras coisas mais, para falar do estudo da formação das ideias que procuravam ser hegemônicas, principalmente as ideias religiosas. Então, ideologia, idéologie em francês, seria o estudo das ideias. Um significado neutro. E depois dele, depois dessa onda, veio Napoleão Bonaparte, que logo ali no finalzinho da Revolução Francesa assumiu como imperador de todos os franceses ali. O Napoleão Bonaparte até deu para o Conde de Tracy um cargo de elite também. Mas Napoleão, depois de um tempo, ele sofreu várias derrotas militares que trouxeram desprestígio político para ele. E Napoleão, então, sentindo-se abandonado por antigos partidários, começou a chamar os que se afastavam dele agora de traidores e ideólogos. Mas nos lábios de Napoleão, a palavra ideólogos teve um significado diferente daquele criado por Tracy, por o Conde de Tracy. Napoleão queria dizer com isso que o ideólogo era uma pessoa alienada, que não estava vendo a realidade como ela deveria ser. Depois disso, você teve vários outros autores que começaram a trabalhar a palavra ideologia. Você teve Auguste Comte, que falava da ideologia como sendo o conjunto de ideias da ciência que deve ser valorizado, a ideia acima de tudo. Aí depois teve uma contrapartida de Émile Durkheim, que na sociologia dizia que não, a ideologia não deve ser como Auguste Comte colocou, porque o fato social está acima do fato ideal, acima das ideias. E depois cada um dava um colorido diferente, mas quem realmente deu um significado que emplacou mais assim, que pelo menos se tornou mais popular a discussão sobre ideologia, foi Karl Marx, quando ele dizia que a ideologia é aquela cosmovisão, aquela mundivisão, aquela visão de mundo distorcida que uma elite impõe sobre uma maioria dominada por essa elite para ficar escrava dela. E a ideologia tinha que ser quebrada pela guerra, pela luta de classes. E entre essa ideologia dominante, que era prejudicial, que era negativa, que era uma alienação, você tinha especialmente a ideologia religiosa, que Marx batia de frente com isso, a ponto de dizer que a religião, ele dizia, é das Opium des Volks, a religião é o ópio do povo. Depois houve outros autores, eu não quero delongar muito sobre isso aqui não, mas o fato é que ideologia, dependendo do autor que você lê, da época que você lê, ela pode ter significados completamente diferentes, múltiplos, diversos. Grosso modo, eu posso destacar 3 aqui. Eu posso dizer que dependendo do contexto, do autor, ideologia é uma palavra neutra, seria quase um sinônimo de ideário, é o conjunto de ideias, como é que elas se formam, como é que elas se sistematizam. Eu posso adotar um segundo sentido, que é o sentido pejorativo, inspirado talvez em Napoleão e em Karl Marx, dizendo que a ideologia é uma coisa realmente que aliena as pessoas.
Ou eu posso tratar a ideologia como Jay Thompson, que dizia que ideologia, na verdade, é uma coisa que todo mundo tem. Sendo positiva ou neutra ou negativa, não importa. Todo mundo tem uma ideologia. E, na verdade, nós temos um mosaico de ideias e quando eu brigo com uma ideologia, apenas é para tirar uma e colocar outra. Seja como for, eu vou trabalhar aqui a palavra ideologia no sentido um pouco mais marxista. Não exatamente igual, mas pelo menos paralelo àquele visto por Karl Marx. Eu também vejo a ideologia como sendo uma massificação, uma idiotização de um povo, de um grupo, de uma multidão, a partir de ideias e premissas errôneas, como aquelas que eu falei lá, que acaba colocando como todo policial branco que prende um homem negro como sendo uma reprodução fidedigna do que aconteceu com George Floyd. E criando até uma histeria coletiva e gritos de ordens que não tem nada a ver. A gente já viu essas discussões que tem por aí, se deve falar presidenta ou presidente. Se eu não cumprimentar um auditório dizendo boa noite a todos e a todas, eu já sou automaticamente um machista, chauvinista, patriarcal. Se eu falar homossexualidade, se eu falar homossexualismo e não homossexualidade, eu também já estou indo contra a OMS. Então, quer dizer, tem toda uma discussão acerca dos vocábulos, uma discussão linguística que muitas vezes acaba não pegando o foco da questão. E você vê figuras midiáticas jogando esses jargões, essas palavras de ordem, e o povo compra, repete, vai e fala e quebra o pau e vive por isso e morre por isso, até sem saber a consciência dos fatos, como é que a coisa realmente está acontecendo. Quando eu pego biblicamente, eu vejo que Jesus aplica que o caminho do bem, para ser honesto, ele tem que, em primeiro lugar, ser fruto de uma relação entre o ser humano e a graça de Deus. Não em relação ao ser humano e uma ideologia, uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida é muito pouco para transformar um ato em nome do bem em um ato legitimamente bondoso. Uma ideologia, ela pode mascarar resultados e às vezes, falando palavras de ordem, eu posso, por exemplo, praticar intolerância em nome da tolerância. Percebeu? Eu lembro que uma vez alguém suspeitou que eu era um homofóbico apenas porque no programa de TV eu citei a palavra homossexualismo ao invés de homossexualidade. Você vê, isso ele já me rotulou. Sendo que é uma estupidez isso, porque o sufixo ismo, que vem emprestado do mundo grego, não significa necessariamente doença. Pode significar doença, mas na maioria dos casos, ismo significa adesão a um comportamento, a uma filosofia, a um estilo de vida. Como cristianismo não significa doença de Cristo, significa aderir a Cristo. Ateísmo não significa doença de não crer em Deus, significa aderir à descrença em Deus. Então, não necessariamente quando alguém fala homossexualismo, nossa, tem que ser homossexualidade, senão eu vou processá-lo por homofobia. Percebeu? A gente tem que cuidar com essas coisas aí. E esse embrutecimento das massas. Outra coisa que eu deixo claro, quando eu vejo o exemplo de Jesus, que muitas pessoas tentam colocar rótulos ideológicos em Jesus, que é uma coisa completamente anacrônica, Jesus não teve, como muita gente pensa, aquela ideia de luta armada. Não, Jesus não era do tipo que estaria ali queimando o pneu em público. Jesus ensinou coisas completamente ao contrário da agenda dos que montam esses tipos de manifestações. Por exemplo, Jesus não falou que não é para resistir ao perverso. Se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se ele te demandar para tirar a túnica, dê também a capa. Ou se ele tirar a capa, dê também a túnica, e assim por diante. Jesus mandou amar o meu inimigo, orar por quem me persegue. Jesus não negligenciou a devolução de ofertas, a devolução de impostos ao governo. Quando alguém perguntou, ei, você vai dar o tributo lá para o templo em Jerusalém? Ele mandou que Pedro pagasse por Pedro e por ele mesmo. Então Jesus devolvia as ofertas do templo. Jesus mostrou um denário e falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem diferente, Jesus não mandou boicotar os impostos, de maneira nenhuma. Outro detalhe, essa fala, Jesus lutou por minorias. Isso é mentira, Jesus nunca teve opção por minoria. Eu lembro a teologia da libertação que falava da opção de Jesus pelos pobres. Não existe opção de Jesus pelos pobres. Jesus não fez opção por ninguém, Jesus não fazia acepção de pessoas. Porque quando eu falo Jesus fez a opção pelos pobres, eu estou criando um racismo
às avessas. Agora, ser rico é pecado. Ser rico é estar fora da preferência de Jesus, porque ele prefere o pobre. Não é isso que eu encontro na Bíblia. Eu vejo na Bíblia Jesus muitas vezes com os pobres, é verdade. Mas eu vejo Jesus comendo na casa de um rico de Jericó, que até tinha uma vida meio dúbia, que é Zaqueu. Eu vejo Jesus indo à noite, talvez, para um jantar com Nicodemos, que era um homem influente, importante de Jerusalém. Jesus, em vários sábados, comendo na casa de principais da sinagoga, principais dos fariseus locais. Eu vejo Jesus jantando na casa de Simão, que era um homem rico e até desonesto. Jesus não tinha preferência pelos pobres. Quando Jesus condenava as riquezas e os ricos, Jesus condenava aqueles que faziam da riqueza um Deus que ele chamava de Mamon. Eu não vejo Jesus também passando a mão na cabeça dos coitadinhos. Não, teve um dia que ele multiplicou os pães e quando a multidão veio de novo, ele falou assim, vocês só estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei pães, né? Vão trabalhar. Quando ele curou um homem, ele terminou dizendo assim, agora você vai e não peque mais para que coisa pior não te aconteça. Jesus não ficou negociando com o pecado como sendo uma coisa bonitinha. Para a mulher adúltera, ele também falou assim, olha, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Perceberam? Então, tem algumas coisas de Jesus assim que me fazem pensar que ele não estaria indo na mesma mão daqueles indivíduos que querem quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu termino isso aqui dizendo, em primeiro lugar para mim, e em segundo lugar para você, e em conjunto para nós. Que tomemos cuidado com as ideologias que querem fazer a nossa cabeça. Eu hoje, já tendo um conhecimento teológico, religioso, maturidade de vida maior, bem diferente dos meus anos de adolescência, eu retomo a música do Cazuza e eu vejo que lição essa música está me apresentando, não no sentido de moral de vida, mas no sentido de admitir o que acontece quando alguém segue os caminhos que Cazuza seguiu. Cazuza, você sabe, desdenhava de coisas religiosas, gostava de uma vida frívola, e ele estava fazendo a cabeça de muitos jovens da minha geração, como muitos influencers e muitos artistas, cantores, jogadores estão fazendo a cabeça da meninada hoje. Por isso que eu falei que eu estava distante de Karl Marx quando ele falava ali da ideologia, porque muitos desses que hoje fazem a cabeça da mocidade para ir para as ruas, para quebrar o pau, para rejeitar a religião, cuspir em coisas da religião, ou repetir mantras que não são verdadeiros, muitos desses, na verdade, não são políticos. Cazuza nunca foi presidente de nada. Muitos cantores de hip hop ou até de funk, eles não são nem têm cargos públicos, nem cargos políticos, mas eles colocam ideologia embrutecendo as massas. E olha o que aconteceu com o próprio Cazuza, como ele confessa aqui. Meu partido, diz a música de Cazuza, é um coração partido, a decepção. E as ilusões estão todas perdidas. Olha bem, as ilusões estão perdidas, quer dizer, ele não consegue nem acreditar mais nas ilusões que ensinaram para ele. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. E eu nem acredito. Que aquele garoto, está falando de si mesmo, que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Gramont. Percebeu? O Cazuza, que ele está explicando justamente o que acontece com muita gente que segue esses sujeitos midiáticos aí que querem ensinar os jovens a não ir para a igreja, ir para a balada, a não ler a Bíblia, assistir filme de pornografia, a trocar as verdades de Deus por mantras líquidos e pós-modernos. E no final, como diz o refrão, meus heróis morreram de overdose. Talvez ele estava pensando em Bob Dylan e outros mais. Jimi Hendrix. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. O Evangelho oferece um final bem diferente desse da música do Cazuza. O Evangelho não diz que o meu herói, no singular Jesus, morreu de overdose.
Ele morreu corajosamente de braços abertos para garantir a minha salvação. Os meus sonhos não foram todos vendidos por um preço barato que eu nem acredito. Pelo contrário, os meus sonhos foram todos comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Comprados de tal maneira que eu posso acreditar que eles se tornarão uma realidade. Aquele garoto que ia mudar o mundo, hoje sabe que ele não pode mudar o mundo, mas ele pode ajudar a mudar o mundo que está aqui em redor através da imitação de Cristo, a pregação do Evangelho e a construção do reino de Deus já nessa história, mesmo antes que o reino venha de maneira visível na volta de Cristo Jesus a esse mundo. De que adianta quebra-quebra, palavras de ordem, gritos, anarquias, se muitos que ali estavam não tinham coragem de atravessar a rua e dar abrigo e pão para os 48 milhões de desempregados que estão nos Estados Unidos por causa do coronavírus? Que adianta? Amo a humanidade, mas odeio meu vizinho. Morro e brigo pelas baleias que estão morrendo lá no Atlântico Norte. Faço campanha, mas eu não tenho coragem de dar a minha cama para o mendigo que está a 2 quadras da minha casa. E então, o que você diz? O que você pensa? Cuidado com as ideologias, porque, parafraseando Chesterton, quando você para de acreditar em Deus, você corre o risco de acreditar em qualquer bobagem. E há muita bobagem por aí, travestida de argumentação lógica, querendo tomar o lugar das verdades de Deus. Pense nisso.